Começa agora Paracatu Rural, o Jornal do Agronegócio. Oferecimento JCM Construções e Serviços, construindo satisfações. www.jcmweb.com.br. Distribuidora de bebidas Branquinho, 40 anos servindo a mesa do paracatuense. Olá, bom dia! Estamos começando o Paracatu Rural. Nosso assunto de hoje é apicultura, criação de abelhas. Pode ser realizada pelo pequeno produtor ou pelo agricultor familiar com uma grande lucratividade. Nós estivemos no PA São Cristóvão e lá nós pudemos observar como é feita essa criação. As abelhas, da mesma forma que as formigas e as vespas, são consideradas insetos sociais, ou seja, vivem em comunidade e dividem as tarefas para a sobrevivência da colônia. Na criação comercial de abelhas, o costume é recolher os enxames e alojá-los em caixas apropriadas, chamadas colmeias. Os principais produtos das abelhas são o mel, cera, própolis, pólen apícola, geleia real e apitoxina. A apicultura pode ser uma boa fonte de renda, mas precisa ter bom planejamento. Esse projeto se iniciou devido à responsabilidade social de Furnas com o assentamento. Somos remanejados do PA Jambeiro, viemos para cá e foi um trabalho realizado com o projeto, a parte de educação ambiental de Furnas. Começou depois que eles apresentaram algumas opções para a gente, algumas alternativas, e a gente já tinha interesse na apicultura, até por conhecer pouco o assunto e por ser uma atividade que trabalha juntamente com a natureza sem agredir a natureza. E a gente se interessou pelo projeto, de início foi assim. E devido à região ter muitas abelhas também, o que favoreceu também o início do projeto, o implantamento do projeto. O que se consegue na criação de abelhas parece mágica. Elas são trabalhadoras incansáveis e organizadas, e o produto final parece um milagre. Há várias espécies no mundo, mas aqui trataremos da espécie social com ferrão e que produz mel, a abelha africanizada, conhecida no meio científico como Apis mellifera, é muito comum em todo o país. Para obter sucesso na atividade, o apicultor precisa conhecer vários aspectos da vida desse tipo de abelha. Assim, pode-se tirar melhor proveito da capacidade que ela possui de produzir mel e outros produtos. É preciso cuidado principalmente com a vestimenta, pois o veneno da abelha, chamado apitoxina, fica numa bolsa ligada ao ferrão. Após a ferroada, o ferrão fica preso à vítima e o veneno continua sendo injetado. O ferrão deve ser retirado da vítima o mais rápido possível, raspando o local com uma faca ou canivete. Nunca se deve tentar retirar o ferrão com os dedos, pois nesse caso há o risco de injetar o resto do veneno. A tolerância das pessoas à dose de veneno varia bastante. Há casos de pessoas que receberam mais de 100 ferroadas e não apresentaram sintomas graves. Entretanto, pessoas muito alérgicas podem até morrer com uma única ferroada se não forem socorridas a tempo. É importante que o agricultor, antes de tomar essa decisão de entrar na atividade de apicultura, tome devida cautela com relação a problema de picada de abelha, que ele pode causar, nesses casos aí, até uma asfixia. A pessoa morre em função da picada dela. Uma vez ciente que não vai ter esse tipo de problema, buscar essa orientação técnica, saber identificar na propriedade qual a melhor área que se possa instalar esse apiário. É necessário que seja uma área que tenha boa insolação, com parte de alguma coisa de vegetação, que possa fazer também um certo sombreamento. E se informar com relação ao número de comércios que seriam necessários para estar iniciando essa atividade, a disponibilidade de água próxima à propriedade, manter esse apiário, no caso, no mínimo aí a 300 metros de qualquer residência, de currais, de áreas onde possa ter frequência constante de movimentação humana ou mesmo de animais. Esse é o nosso equipamento de segurança, faz parte dos EPIs que a gente trabalha com as abelhas todos os dias que a gente vai. Ela tem uma abertura aqui, normalmente para se dar aquela respiradinha durante o processo, você ir de uma caixa para outra. Tem uma tela de proteção aqui na frente, para não ter contato nenhum com as abelhas. É importante sempre que a gente coloca, verificar se está tudo bem fechado. Aqui a gente tem um velcro, né? Fechar o zíper. E essa é só a parte de cima da roupa.
a gente ainda tem a parte de baixo, que é a calça. E para completar, a gente usa luvas também de proteção. Numa colmeia é possível encontrar a rainha, zangões e operárias. A rainha adulta tem quase o dobro do tamanho de uma operária. Só há uma rainha em cada colmeia. Quando nasce a primeira rainha, ela destrói as outras realeiras. Se nascerem 2 ou mais rainhas ao mesmo tempo, elas brigam entre si até que uma delas morra. Uma rainha nova começa a pôr ovos depois de acasalar-se com os zangões. O acasalamento ocorre cerca de 13 dias após o nascimento da rainha, em pleno voo, a uma altura de 10 a 20 metros do chão. A rainha pode se acasalar com 8 ou até 20 zangões. Dos ovos podem nascer tanto machos, zangões, quanto fêmeas, que são operárias e rainhas. A rainha pode viver até 3 anos, dependendo de uma série de fatores, mas sua postura é maior no primeiro ano de vida. Quanto maior a postura, maior a produção de mel da colônia. Por isso, recomenda-se trocar a rainha todo ano. A rainha estará sempre acompanhada por um grupo de 5 a 10 operárias, encarregadas de alimentá-la e cuidar de sua limpeza. A rainha recebe durante toda a sua vida um alimento chamado geleia real. Os zangões são indivíduos machos da colônia, cuja única função é acasalar com a rainha durante o voo nupcial. As larvas dos zangões são criadas em alvéolos maiores que os das larvas de operárias. O zangão morre logo após a fecundação, mas se ele não se acasalar com nenhuma rainha, pode viver por até 80 dias. Apiário é o nome do local onde serão instaladas as colmeias para a criação de abelhas. As colmeias ou caixas de abelhas têm um formato padrão com peças separadas e podem ser compradas prontas ou serem fabricadas pelo produtor. Nesse último caso, devem ser seguidas as medidas recomendadas para cada peça. Na verdade, não é muito recomendável que os apicultores façam suas colmeias, pois elas exigem muitos detalhes. O apiário deve ser instalado em local onde haja plantas que produzam flores apreciadas pelas abelhas, como fonte de alimento, néctar e pólen. O conjunto de plantas que fornecem néctar e pólen para as abelhas é chamado de flora apícola ou pasto apícola. O pasto apícola pode ser natural, ou seja, formado por plantas nativas, ou culturas agrícolas e reflorestamentos. É importante que o pasto apícola seja formado por plantas de várias espécies e que floresçam em diferentes épocas do ano. Quanto mais próximas estiverem as colmeias do pasto apícola, mais viagens serão feitas por dia e com menor desgaste das abelhas, o que resultará em uma maior produção. Esse processo como todo, essa visita, quando a abelha faz nessas flores, nada mais que faz é recolher o néctar presente nessa flor e alguma presença de algum pólen, alguma coisa que fica aderida até nela, né? E assim, uma vez obtido esse material nessa flor aqui, ela o leva até os seus ninhos para que eles possam ser depositados, né, lá nas melgueiras e assim ficar disponível para fazer a alimentação desse enxame. O apiário deve ser instalado em local apropriado. Além da proximidade do pasto apícola, deve apresentar outras qualidades importantes, como o acesso, por exemplo. É ideal que o veículo de transporte possa chegar até as colmeias em qualquer época do ano. O local do apiário deve ser em terreno plano e limpo. Devem ser evitados os topos de morros ou locais descampados, pois são muito castigados pelos ventos. Nessa situação, o maior esforço exigido das abelhas acaba por diminuir a produção. É preciso ainda que o apiário fique distante pelo menos 400 metros de currais, casas, escolas, estradas movimentadas e outras construções. O cuidado no manejo é essencial e, para isso, há os acessórios que são indispensáveis. Bom, isso aqui é o fumegador, que a gente usa para jogar fumaça nas abelhas para elas ficarem mais calmas, um pouquinho mais calmas, né? No caso, a gente usa a serragem, a madeira não tratada, para uma serragem de boa qualidade, que tem que dar uma fumaça boa para você chegar lá e bater e ela acalmar. Aí a gente às vezes coloca uma outra coisinha, uma rama de mandioca seca, uma casca de baru que fica mais forte, um pouquinho. Mas não mais é isso, é só serragem, você acende aqui, depois eu vou fazer o processo aqui, ele vai pegar, a gente vai bombar aqui até ele ficar bom de fumaça, aí você tampa e leva para caixa. Você leva um, mas é de reserva, porque geralmente se a abelha tiver muito, você usa muito, ele acaba rápido a serragem. Aí você tem que ter um outro, porque senão aí a fumaça fraca, a abelha ataca mais, entendeu?
Então, quanto mais forte a fumaça, o risco é menor. Depois de todos os cuidados necessários antes da extração do mel, os resultados podem ser surpreendentes. O apiário ainda não tem em exato a quantidade de mel colhido na propriedade, mas não desanima diante dos resultados. Durante aquele período que a gente teve de seca, a produção foi muito pequena. Depois, com a floração em setembro aqui, a gente pôde colher esses 80 quilos de mel. Confira o recado dos nossos parceiros. Na volta, te mostraremos como montar o seu apiário. É já já. Estamos de volta e agora nós vamos mostrar para você quais são as técnicas, quais são as medidas, tudo para você poder montar o seu apiário e, é claro, ter bons lucros. O apicultor deve distribuir algumas caixas com 3 ou até 5 quadros de cera alveolada, perto de fontes de água ou de locais com boas floradas, por exemplo. As colmeias devem ser fixadas em árvores ou colocadas em cima de tocos, de 1,5 metro a 2 metros acima do solo, para que fiquem mais visíveis aos enxames. Se preferir, o apicultor pode usar caixas de papelão próprias para a captura de enxames, encontradas em lojas especializadas, ou fazer pequenas caixas de madeira. Dessa forma, é menor o prejuízo em caso de roubo e o transporte do enxame para o apiário fica mais fácil, embora seja maior o risco de perda do enxame no momento de sua transferência para a caixa padrão. Para se chegar até o apiário, é preciso tomar alguns cuidados. O Paracatu Rural foi até uma colmeia para mostrar de perto como é o processo de extração. Vou agora tirar a tampa dessa caixa, que aqui por cima tem um alimentador. Aliás, essa não tem, né, Padre? Não sei se vai dar pra você ver essa cerinha aqui, que é a própolis, ó. Aqui, esse é um quadro que já tá com mel maduro. Esse mel que tá coberto aqui, ó, é o mel maduro. Esse aqui ainda é considerado mel verde. Ele não está todo cheio, mas ele tem uma boa parte coberta de mel maduro já. Essa vassourinha é usada para retirar essas abelhas, para que a gente leve o número mínimo de abelha embora da colmeia. Depois de recolher o mel das melgueiras, o trabalho continua. Esse é o mel que a gente acabou de colher lá na caixa, numa das colmeias. Essa parte onde ele já está todo coberto é o considerado mel ideal para colheita. Para todo o processo de bater e embalar é o chamado mel maduro. Esse aqui é o mel verde. Eu não posso colher se tiver grande quantidade num quadro de mel verde, porque aí eu vou tirar a qualidade do meu mel e posso até fazer com que ele perca. Na verdade, a gente tem um trabalho com a cera também que a gente não aprendeu, que teria no início do projeto, falou-se que a gente ia aprender a trabalhar com esse mel, até com a parte cosmética também, com essa cera. Mas lá na caixa a gente ainda tem a própolis, que eu até mostrei para ele a própolis. Aqui elas não produzem muito, porque como é muito quente, o artifício que a gente usa para a produção da própolis é deixar um aberto e ela vem e cobre aquilo é a própolis. Como aqui é muito quente, ela não faz muito esse serviço não. Então a gente quase não produz própolis, mas se a gente vier a produzir será em pequena quantidade. Dá para fazer, mas o nosso foco hoje mesmo é o mel. As abelhas se alimentam do néctar das flores, mas nem sempre a quantidade de flores é suficiente para a alimentação desses insetos. Quando isso acontece, existem outras alternativas de alimentação. Em épocas de baixa florada, e mais precisamente outono e inverno, é necessário você poder manter essas abelhas nutridas, as operárias, que você faça uma suplementação com alimento alternativo. É comum utilizar um xarope à base de açúcar e água, na proporção de meio a meio. Correto? Você vai ferver a água, vai adicionar açúcar, formar essa calda, fazer a calda. A vez que a calda esfriou, você vai adicionar em um vidro e colocar à disponibilidade para que essa abelha possa fazer o uso. Isso justamente para poder mantê-las em atividade e segurar aquele enxame, porque se não tiver alimento suficiente, essas abelhas vão embora, vão abandonar a colmeia e vão embora em busca de outra área que possa dar essa possibilidade de mantê-las vivas durante esse processo de entre-safra, né, de inverno. E tem também uma outra forma também de alimentação, que é uma pasta, vocês falam, o bife, né, proteinado, que aí entra farinha, o farelo de soja, a farinha texturizada de soja,
o mel propriamente dito e água. Você mistura esses ingredientes, né, e faz uma pasta. E essa pasta é depositada na colmeia, onde as abelhas também poderão fazer o uso justamente para poder se manter durante esse período aí de inverno. E também poder fazer também parte da alimentação, da proteção também da rainha dessa colmeia. O apicultor e os interessados devem procurar se capacitar, participando de cursos, feiras, seminários e por meio de leitura de material informativo. Além disso, são necessários investimentos para iniciar a atividade, para a compra do material e equipamentos. Por isso, a união de produtores por meio de uma associação ou cooperativa é a mais recomendada, pela divisão dos investimentos necessários, principalmente para a estruturação da Casa do Mel e compra de equipamentos, conforme as exigências da legislação. Existem vários programas de financiamento que podem ajudar nessa etapa. Entre as vantagens da união de produtores estão a maior possibilidade de conseguir treinamento em programas de capacitação, divisão do capital necessário, compra de materiais e equipamentos em conjunto a preços melhores, venda da produção com maior volume, inclusive com uma marca comercial e em embalagens que estimulem os consumidores a comprarem o produto com maior poder de negociação. Além disso, com a associação, os produtores podem organizar mutirões quando necessário e operar uma casa do mel em comunidade. Uma vez que o produtor tem interesse em estar trabalhando com a atividade de apicultura, antes de mais nada, quando ele quer fazer um investimento que gere um ganho adicional, é importante que o produtor entenda o seguinte: antes de se iniciar qualquer tipo de atividade agrícola, principalmente, que busque orientação técnica. Porque isso vai facilitar bastante depois no processo de implantação desse sistema que ele quer trabalhar. Porque aí ele vai reduzir um pouco o problema com despesas que vai estar ocorrendo devido ao não conhecimento das técnicas necessárias para boas práticas de manejo dessa atividade. Então, antes de mais nada, a gente sugere que o produtor procure orientação técnica, procure se informar junto a outros apicultores. E nesse caso, por exemplo, com relação à orientação técnica, nós aqui da Emater do município de Paracatu estamos lá disponíveis para prestar essa orientação, para visitar mesmo até para outros apicultores, né, que exercem essa atividade, para poder dar a ele uma condição melhor de tomada de decisão, se ele tem interesse ou não em investir nessa atividade de apicultura. Cada família participante da associação pode cuidar de um certo número de colmeias. Pode-se, por exemplo, começar com umas 10 colmeias e aumentar esse número à medida que houver condições. O ninho das abelhas é formado pelos favos, que por sua vez são formados por pequenas células com 6 lados, chamadas alvéolos. Os alvéolos têm uma pequena inclinação para cima, para evitar que a larva e o mel escorram, e são construídos em 2 tamanhos. Nos maiores, a rainha põe ovos de zangão. Os menores podem ser usados para a criação de operárias e para armazenar o mel e o pólen. Quando o mel está maduro, as abelhas fecham os alvéolos com uma fina camada de cera chamada opérculo. As crias geralmente estão localizadas nas partes centrais da colmeia, de forma a facilitar o controle da temperatura pelas operárias. O centro dos favos é normalmente ocupado pelas crias, sendo os cantos inferiores e superiores usados para estocagem de alimento, pois isso facilita o trabalho das abelhas responsáveis pela alimentação das larvas. Até o 3º dia de vida, as larvas de operárias são alimentadas com um produto chamado geleia de operária. Após esse período, passam a receber uma mistura de geleia de operária, mel e pólen. Então, como se pode ver, o processo de fabricação do mel é bastante organizado. As abelhas fazem a sua parte, o que não pode ser diferente de quem utiliza o mel para fins comerciais. Dentro do processo de fabricação e produção de mel, existem algumas práticas, né, que a gente chama de boas práticas de fabricação, onde que envolve todo o procedimento, desde o momento, né, da colheita desse mel lá junto ao apiário até no final do beneficiamento. E aqui nós estamos justamente na parte final do beneficiamento do mel, onde que já passou para o processo de centrifugação, de decantação e envasamento, na embalagem devidamente identificada com o nome, né, do proprietário, o nome da propriedade, a época que foi feita a colheita, né, a data de validade desse mel e o telefone para contato. Esta é uma embalagem que se encontra no momento de fazer a comercialização. Ela vai ser comercializada aí junto a supermercados, nas feiras livres aqui do município, ou até mesmo qualquer outra pessoa que tenha interesse em comprar diretamente do agricultor, ou do apicultor, como queira. Essa embalagem aqui, nesse caso aqui, é uma embalagem de 500 gramas, né? Que tem diversos outros tipos de embalagem,
e que é de fácil utilização, que já tem já um bico dosador e facilita bastante o processo de utilização durante o dia a dia da pessoa que for consumir, né? Falta conhecimento para as pessoas da importância do mel. O mel não é simplesmente um mel que você colhe, bota ali para você fazer. O mel é medicinal, ele serve como remédio, às vezes você pode incrementar ele com próprios, é ótimo para a gripe. Então a gente tem que conscientizar o pessoal do uso do mel. O mel não é só remédio, também é alimento. É alimento, isso, é uma fonte de alimento. Isso o pessoal precisa conhecer. Abrir o conhecimento, expandir esse conhecimento para as pessoas entenderem realmente o que é o mel. Vale lembrar que a Casa do Mel deve ser um investimento coletivo que atenda às exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Não saia daí, nós estaremos de volta em alguns instantes. O Paracatu Rural de hoje vai ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais. Acesse a nossa página facebook.com/Paracatu Rural, entre em contato conosco também pelo WhatsApp 38 991810123. Semana que vem aguardamos você aqui na Band. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. Tchau, tchau. Você assistiu Paracatu Rural, o Jornal do Agronegócio. Oferecimento: JCM Construções e Serviços, construindo satisfações. www.jcmweb.com.br. Distribuidora de bebidas Branquinho, 40 anos servindo a mesa do paracatuense.